Quem foi Cristóvão Colombo? A verdade obscura por trás do herói. Há um chapéu velho que precisa ser removido. Cristóvão Colombo, um nome que ressoa nas mentes das crianças e para o serviço postal, é lembrado como um herói. Mas a verdade obscura por trás dessa imagem é aterrorizante. A história de Colombo é manchada por dois dos maiores crimes na história do hemisfério ocidental: o comércio de escravos do Atlântico e o genocídio dos índios americanos. Seu legado é muito mais sombrio do que se imaginava. Ao examinarmos casos específicos, revelam-se atos de crueldade quase inimagináveis perpetrados por Colombo e sua equipe durante seu tempo no Caribe. Um dos relatos chocantes é o sequestro de uma mulher do Caribe por Colombo, que a entregou a um membro de sua tripulação para ser estuprada. A violência desse ato é perturbadora e revela a natureza perversa do explorador. Em Hispaniola, os horrores continuaram. Após um ataque de índios, Colombo ordenou publicamente a decapitação de 3 líderes indígenas como exemplo. Além disso, um índio teve seus ouvidos cortados para chocar os outros até a submissão. Esses atos de violência demonstram a total falta de respeito pela vida humana por parte dos conquistadores. Colombo sequestrou e escravizou mais de 1000 pessoas em Hispaniola. Homens e mulheres foram capturados, alguns enviados para a Espanha e outros condenados a serem escravizados na própria ilha. A jornada para a Espanha foi brutal, resultando na morte de muitos nativos, que foram jogados no Atlântico. A exploração implacável de Colombo em busca de ouro deixou um rastro de devastação. Os índios foram forçados a coletar ouro para Colombo sob ameaça de morte. Aqueles que não conseguiam cumprir suas exigências eram punidos severamente. Diante de um requisito impossível de tributar o ouro, muitos índios preferiram o suicídio em massa, destruindo suas reservas de alimentos, mergulhando em penhascos, envenenando-se e morrendo de fome. Eles escolheram a morte em vez de compartilhar suas terras com os invasores. A população indígena de Hispaniola sofreu uma queda drástica após a chegada de Colombo. Estima-se que havia cerca de 300.000 habitantes em 1492, mas em apenas 56 anos restavam apenas 500. O genocídio, a fome e as doenças dizimaram as comunidades indígenas, deixando um número insignificante de sobreviventes. A tirania de Colombo não se limitou aos nativos, estendendo-se também aos colonos espanhóis. Aqueles que ousavam trocar ouro por comida para sobreviver eram açoitados publicamente, amarrados pelo pescoço e pelos pés. Mulheres eram submetidas a punições brutais, como ter a língua cortada ou ser chicoteadas. A brutalidade de Colombo não conhecia limites. O comércio de escravos também incluiu meninas de apenas 9 e 10 anos, vendidas para a escravidão sexual. Colombo admitiu essa prática em uma carta a Dona Juana de la Torre, amiga da rainha espanhola. O sofrimento e a brutalidade dos escravos indígenas eram tão extremos que muitos foram decapitados pelos espanhóis sem ao menos desamarrá-los. A verdade obscura por trás do herói Colombo é uma história de terror, brutalidade e opressão. É essencial enfrentar essa realidade e questionar a narrativa que romantiza as conquistas de Colombo. Aprendendo com os erros do passado, podemos construir um futuro mais justo e compassivo, onde as vozes silenciadas sejam ouvidas e as atrocidades não sejam esquecidas. É hora de olhar além do mito e confrontar a verdade obscura por trás desse personagem histórico. Historiadores modernos estão reexaminando a figura de Colombo e questionando seu status de herói. Eles destacam seu envolvimento no comércio de escravos e sua crueldade em relação às populações indígenas, levantando questões importantes sobre como celebramos nossa história. As estátuas de Colombo têm sido alvo de críticas e protestos em todo o mundo, à medida que as sociedades reavaliam o legado do explorador. Essas ações refletem um desejo de reconhecimento e justiça para com as vítimas do colonialismo. Juntos, podemos reescrever a narrativa e construir um mundo mais informado e empático. Até a próxima!